sagrada tradição, portanto, e a Sagrada Escritura relacionam-se e comunicam estreitamente entre si. Com efeito, ambas derivando da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A sagrada tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde acontece que a Igreja não tira a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas só da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual afeto de piedade. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus, confiado à Igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina e na comunhão dos apóstolos, na fração do pão e nas orações, de tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida haja uma singular colaboração dos pastores e dos fiéis. Porém, o munus de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas está a seu serviço, não ensinando senão o que foi transmitido, enquanto, por mandado divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, guarda santamente e expõe fielmente, aurindo deste único depósito da fé todas as coisas que propõe a fé como divinamente reveladas. É claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo plano de Deus, de tal maneira se relacionam e se associam que uns sem os outros não se mantêm, e todos juntos, cada um a seu modo, sob a mesma ação do Espírito Santo, colaboram eficazmente para a salvação das almas. As coisas reveladas por Deus, que se encontram escritas na Sagrada Escritura, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros inteiros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, de terem sido escritos por inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por meio deles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que Ele quisesse. E assim, como tudo quanto afirmam os autores inspirados ou os hagiógrafos devem ser considerado como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo, se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade de Deus, causa da nossa salvação. Quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para arguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e experimentado em todas as obras boas. Como, porém, Deus na Sagrada Escritura falou por meio dos homens e à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os hagiógrafos realmente quiseram significar e que aprouve a Deus manifestar por meio das suas palavras. Para descobrir a intenção dos hagiógrafos, devem ser tidos também em conta, entre outras coisas, os gêneros literários. Com efeito, a verdade é proposta e expressa ora de um modo, ora de outro, segundo se trata de gêneros históricos, proféticos, poéticos ou outros. Importa por isso que o intérprete busque o sentido que o hagiógrafo, em determinadas circunstâncias, segundo as condições de seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir e de fato exprimiu, com a ajuda dos gêneros literários então usados. Com efeito, para entender retamente o que o autor sagrado quis afirmar,
deve atender-se convenientemente quer aos modos nativos de sentir, dizer ou narrar, em uso nos tempos do hagiógrafo, quer àqueles que costumavam empregar-se nas relações entre homens de então. Mas, como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, não menos atenção se deve dar à investigação do reto sentido dos textos sagrados, ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé. Cabe aos exegetas, de harmonia com estas regras, trabalhar por entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura, para que, mercê desse estudo preparatório, se facilite o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que goza do divino mandado e do ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Portanto, manifesta-se na Sagrada Escritura, salvas sempre a verdade e a santidade de Deus, a admirável condescendência da eterna sabedoria, para conhecermos a inefável benignidade de Deus e, com quanta acomodação ele falou, tomando providência e cuidado da nossa natureza. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornam-se intimamente semelhantes à linguagem humana, como outrora o Verbo do Eterno Pai, tomando a carne da fraqueza humana, se tornou semelhante aos homens.